Ok, a presença do técnico Marcelo Oliveira. Ô Marcelo, dois tempos distintos, é claro, que existe no futebol. Só que no segundo tempo, das alterações que você fez para melhorar, não houve aquela condição para que realmente o Curitiba tivesse uma situação melhor. No teu modo de entender, o que faltou no meio de campo do Curitiba no segundo tempo, tirando o Lincoln, que realmente apresentou um belo futebol hoje? Primeiro eu gostaria de falar da derrota, né, que a gente lamenta muito. E se lamenta a derrota porque trabalha-se muito no clube, se prepara muito, com a convicção absoluta que era a melhor escalação para esse jogo, e tanto é que o primeiro tempo nós abrimos 2, poderíamos ter feito 3, e acabamos levando um gol que talvez tenha trazido um oxigênio novo para o adversário. E lamentar a derrota, nas circunstâncias, né, de que está ganhando, está na frente, tem controle absoluto do jogo. E a outra lamentação, que vai de encontro até a sua pergunta em relação às substituições, que foram 2 substituições forçadas. O Marcel, que estava prendendo bem ali como referência a defesa adversária para que os jogadores chegassem de trás, teve uma distensão e teve que sair. Posteriormente o Aquino também já fez essa função em algum momento e poderia fazê-la bem, equilibrar, né, porque é um jogador que tem poder de conclusão. Nós estávamos tranquilos em relação a isso. Aí o Aquino também teve uma luxação. E veja como é o futebol, né? Você está se precavendo para uma grande decisão, poupando os jogadores em função mais de contusão, até porque é de desgaste, porque os jogadores poderiam jogar hoje e jogar quinta. Mas se você tivesse lesão hoje com jogadores titulares e que vem jogando mais entrosadamente, você lamentaria muito. E nós perdemos 2 hoje. Nos forçou a uma situação nova. Eu tinha o Geraldo como opção de contra-ataque, a gente ganhando o jogo, e tinha o Rafael também, né? Usamos as opções, e quando eu pensei em tirar o Geraldo para recompor, estava 2-1, o Sport cresceu um pouco, a gente tinha até um meio campo consistente com o França de um lado, com o Tcheco do outro e o Sérgio Manuel, que é um bom marcador, poderia recompor com o Robinho e o Rafael um pouco mais adiantado. Nós levamos o segundo gol, e aí eu achei por bem tirar o volante, né? E o Tcheco faz ali a função também. Eu acho que não tem assim, uma referência, um efeito direto ao placar final, a questão da substituição. Pode ser até que os jogadores entraram e não conseguiram render o seu melhor. E se estiverem atentos à questão do Geraldo especificamente, é um jogador que vem treinando normalmente, fazendo coletivos e treinando muito bem. Então não teria por que deixá-lo de fora. E é até curioso, né? Porque ao momento que o Geraldo entra, é celebrado a entrada do Geraldo, ele já faz uma jogada, inclusive meteu uma bola na trave no segundo tempo, que por muito pouco não entrou. E depois do jogo pode-se questionar, mas o Geraldo está saindo, coisa absolutamente normal do futebol. A gente lamenta porque eu acho que tivemos desatenção nos gols do adversário, principalmente primeiro e segundo gol. Mas teve coisa boa, a melhor coisa talvez desse jogo é o ensinamento, né? Você está ganhando o jogo, tem que continuar marcando muito forte para ter a bola, para chegar no gol do adversário e tentar ampliar. O técnico Wagner Mancini falou exatamente esse ponto, que os jogadores na oração agora ao final do jogo falaram que o time do Sport entrou não tão atento à qualidade que o Curitiba tinha e acabou ele achando até que poderia ter tomado o terceiro gol e ali a situação seria muito difícil. Faltou no segundo tempo também essa atenção para o time, ou você acha que foi realmente um crescimento da equipe do Sport que proporcionou essa virada de placar? Olha, Caco, eu acho que foi a combinação das coisas. O Sport passou a atacar mais, com velocidade, criou mais problema para a gente na movimentação dos jogadores. E houve não diria assim, uma desatenção absoluta, mas não marcamos tão bem esses jogadores rápidos. Mas mesmo assim, tivemos a oportunidade do terceiro gol, não só no primeiro tempo, como no segundo, 2 bolas na trave, né?
e em contra-ataques, mas eu acho que foi primordial essa derrota, a saída de jogadores importantes como Aquino e como o Marcel. Nos deixou um pouco desorganizados na hora de atacar, porque eu tive que fazer 2 jogadores de velocidade, e o Rafael às vezes abria muito e o Geraldo um pouco aberto também. Mas de se lamentar, sim, pelas circunstâncias, né? O Sport tem um bom time, precisava reabilitar, mas pelas circunstâncias de estar ganhando, estar absoluto, estar tranquilo e dar chance ao adversário de reagir e crescer. Marcelo, você mesmo disse, você perde jogadores importantes que poderiam estar como alternativas para a partida contra o Palmeiras e perde também 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Para você, tem como mensurar o tamanho desse prejuízo hoje para o Curitiba? Mas aí tem que jogar, né, o Robson? Não tem jeito de adiar o jogo, não tem como. Aí às vezes alguns clubes conseguem. Nós não estava em cima, tem que botar. Não tem como botar os juniores para jogar também, porque corre-se o risco de perder. Nós fizemos aquilo que achamos melhor, muito bem combinado, muito bem conversado. E se ganhássemos o jogo seria absolutamente normal, pelo que produziu uma boa parte do jogo. Mas o futebol, ele além de ser fascinante o imponderável, né, pelo imprevisível, ainda nós deixamos, através de alguma desatenção de marcação, que o adversário chegasse. Eu lamentaria mais se tivesse botado o time que vem jogando e perdesse jogadores, né? Temos que buscar soluções para, no banco de reservas, cobrir a falta do Marcel e do Aquino, que poderiam ser importantes. Existem alguns chavões no futebol, um deles 3 pontos irrecuperáveis. Na teoria, né, Marcelo? Porque esse time, passando a disputa da Copa do Brasil, tomara sendo campeão, tem que ter uma personalidade firme para passar a ganhar pontos agora na casa do adversário. Aí os pontos passam a ser recuperáveis. Você concorda? Sem dúvida nenhuma. Perder e ganhar faz parte do futebol. Você não quer ganhar sempre, e jogando em casa, pelo retrospecto, pelo aproveitamento, por tudo que nós fizemos, inclusive nesse primeiro tempo, nós esperávamos somar pontos. Nós temos que lamentar, entristecer nesse momento, pós-jogo, né, de ter fugido uma oportunidade de estar pontuando e buscando. E tudo isso foi preparado, foi conversado para uma grande vitória. Mas temos que voltar a nossa atenção também, a partir daqui a pouco, para a grande decisão, né? É uma coisa inédita para o clube, que tem 100 e poucos anos, e que é possível, e que estamos fortes para isso. Aí depois a gente retoma o Campeonato Brasileiro e aí vai ver o que pode se fazer. O Marcelo, é claro que respeita, se dá-se um desconto a esse time que não tem jogado junto, porque treina uma coisa, o jogo é outro. Mas hoje, quando você tirou o França ali, não ficou um boqueirão, não ficou um espaço onde o Sport soube se aproveitar para tocar bem a bola no meio de campo? Ficou sim. Mas eu ia tirar, na verdade, o Geraldo, que tinha jogado uma boa parte do primeiro tempo e tinha jogado 20 e poucos minutos do segundo tempo. Então eu teria ali o Robinho, o Lincoln e o Rafael e o Tcheco vindo de trás. Então a ideia era essa, mas quando você empata o jogo dentro de casa, nas circunstâncias que foi, eu quis abrir mão de um volante. Por que eu abro mão de um volante? Porque eu tenho uma linha de 4 bem forte, né? Com Jonas, 2 zagueiros e o Chico, e prenderia mais o Sérgio Manuel, teria 5 jogadores para marcar, e aí eu tenho que correr risco, né? É a que eu falo sempre, tem o futebol falado e tem o de risco. Se eu não correr risco e ficar com os 3 volantes, eu teria perdido, porque fiquei com os 3 volantes, ou teria empatado. Então isso é minha atribuição, eu tinha convicção que poderia, o Tcheco um pouquinho mais atrás, o Robinho ajudando, mesmo assim chegar, e até chegamos, né? Chegou com o Robinho, chegou com o Geraldo, mas a análise que se faz depois, né? Então a gente tentou o melhor, não conseguiu, teve também mérito do adversário, que a gente, lamentando tanto, acaba não computando o mérito do adversário. Marcelo, o time tinha a vitória, conseguiu um resultado interessante, depois, pelas circunstâncias, como você falou, acabou tomando um revés, sofreu uma virada. Fica, de certa forma, algum aprendizado? Isso eu acho que é o ponto crucial. Acho que a
a todo momento o futebol te ensina, a todo momento é um aprendizado constante, de que a desatenção paga-se caro, né? Que nós começamos marcando muito e tínhamos a bola para jogar, e depois relaxamos um pouco no final do primeiro tempo. Talvez não levássemos o gol no primeiro tempo, teria um outro discurso no intervalo, o adversário também um outro discurso, mas levamos e aí vieram para cima, uma desatenção de marcação no segundo gol, e culminou o terceiro com o risco de sair mesmo e tentar a vitória, né, dentro de casa, que seria importante. Então o aprendizado é fundamental para você crescer, fortalecer, e isso se dá a cada jogo, na vitória também, mas principalmente quando perde da forma que perdemos. Marcelo, é claro que fica o prejuízo, mas acredito que o torcedor já está indo para casa com o pensamento na partida contra o Palmeiras, que é a mais importante do Curitiba. Essa derrota pode até vir à tona, mas lá na frente. Eu queria que você falasse um pouco dessa preparação do jogo contra o Palmeiras, como você imagina essa partida. Os jogadores ficaram no CT trabalhando, vão ficar até quarta-feira. É muito diferente do que foi o jogo contra o São Paulo, lá quando o Curitiba iniciou essa caminhada e passou para a final da Copa do Brasil? Veja bem, a derrota ela pode nos servir muito de fortalecimento. Talvez se fizéssemos 5 gols hoje, isso é uma questão, é uma tese, imaginando, teríamos um time maravilhoso, espetacular, brilhante, os reservas estão tão bons quanto os titulares. Então dá para a gente saber que é possível ganhar a Copa do Brasil, que nós temos muita qualidade sobre todos os aspectos dentro do clube, e nós temos dificuldades também. Então a gente tem que ganhar a Copa do Brasil sendo absolutamente comprometido com a marcação, comprometido com a organização e a superação dentro do campo. Então, nesse aspecto, eu acho que até nunca é positivo perder, mas pode nos servir bastante. Ô Marcelo, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito importante em função de classificação e resultados que têm que ser obtidos dentro de casa. Curitiba perde hoje 3 pontos preciosos em casa e tem na sequência, deixando a Copa do Brasil de lado, um outro jogo mais importante ainda, que é contra o São Paulo, fora de casa, tecnicamente superior ao próprio Sport, e você naturalmente preocupado porque você vai ter que atuar contra o São Paulo no Morumbi com essa qualidade e com esse time que você tem na mão. Não, mas eu confio porque vamos preparar e trabalhar. Não dá para lamentar porque a tabela indica o São Paulo como próximo jogo. Não tem, se você está organizado, está preparado, corre, e agora não pode dar espaço, né, para a equipe do São Paulo. Agora não tem como escolher. Estar num grande clube, disputar o Campeonato Brasileiro, A outra coisa é essa, se você vai até o final da Copa do Brasil, tem um preço. O preço, às vezes, de jogar com jogadores que são da mesma qualidade ou qualidade semelhante, mas que não vêm jogando, né? E a maioria deles não vinha jogando, ou outros mais mostraram que tem capacidade. Agora temos que ir lá enfrentar o São Paulo com qualquer time. O Curitiba vai enfrentar forte, de igual para igual, tenho certeza absoluta disso. Marcelo, duas em uma, né? Com relação ao goleiro, o garoto Vitor Brasil, gostaria que você falasse sobre ele e o risco, né, que você sabia que pode acontecer e, como o Edu perguntou agora, na partida contra o São Paulo vai ter que repetir um time misto. Isso aí já estava programado, não há ressentimento, acho que dessa parte em relação a vocês, em função até do resultado aqui, né? Pode ser que alguém pense, poxa, mas você vai jogar domingo e vai jogar só na quinta-feira na Copa do Brasil? Vai viajar de avião, eu já ouvi muito isso, vai ficar em hotel 5 estrelas, então, alimentação boa, por que não jogar com o time titular? Nesse aspecto do tempo de recuperação, é tranquilo, nós jogaríamos hoje e jogaríamos na quinta-feira. O que a gente lamentaria se você perdesse o jogador machucado. E mesmo com esse grupo, nós acabamos perdendo alguns jogadores. Mas não pode deixar influenciar no astral bom, na união, na força que tem o Curitiba hoje, que é exaltada aí por todo o Brasil, né? De um time organizado, que se entrega, comprometido, que tem
organização fora do campo, sobre todos os aspectos, que dentro do campo também é um time lutador e que sabe o que quer. E nós vamos mais forte, eu tenho certeza que a gente vai usar disso aí para ir ainda mais forte contra o Palmeiras e buscar esse título, que já nos daria uma condição de Libertadores, quer dizer, nós estaríamos no Campeonato Brasileiro lutando para estar na frente pelo título, mas com a possibilidade já da Libertadores, coisa que é difícil, será tão difícil, mas que será possível, porque nós não abrimos mão de estar lutando e nos superamos em prol disso. É o foco, que é o jogo agora da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ayrton e Roberto em observação no departamento médico, Sérgio Manuel punido com o 3º cartão amarelo. Como é que está esse nível de preparação, a tua expectativa? Inclusive, eu gostaria de saber se já pode antecipar se a prioridade para a substituição do Sérgio Manuel seria o Júnior Urso, um jogador que você confia muito, Marcelo? Confio, acho que é um substituto que aguentaria fazer essa função. Tem o Gil também. Nós temos que preparar, esperar o Roberto, ver a melhor formação, observar bastante o adversário, observar o regulamento, né, que são 2 confrontos, e criar uma estratégia forte, marcá-los bem, atacar sempre. Se fizermos gol lá vai ser fundamental e importante. Então a gente tem esse tempo ainda para cuidar disso e tem certeza que a gente vai buscar a melhor solução. Só uma palavrinha sobre o Vitor Brasil. Opa. Desculpa, Caco, eu esqueci de falar do Vitor. Eu achei que ele foi bem, fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, uma bola atravessada. Era um momento especial, talvez ele não estivesse ali treinando, mas não soubesse que jogar tão rápido e num campeonato brasileiro que é tão difícil, né, e tão equilibrado. Achei que, assim, de uma forma geral, ele foi muito bem, não teve nenhuma falha assim, nos gols, os jogadores chegaram muito próximos dele, uma reposição ou outra, mas isso faz parte. Acho que ele pode ter entrado ansioso, mas durante o jogo se mostrou equilibrado e é um goleiro de grande futuro. Você vai acompanhar Palmeiras e Figueirense, mesmo com o Filipão colocando também um time em reserva, Marcelo? Não, a gente já conhece bem o Palmeiras, já observamos outros jogos, e aí não seria necessário observar o time reserva do Palmeiras. Nós estamos mais preocupados com o time titular que vai jogar contra nós. A gente tem mais ou menos uma ideia, né, e tem um trabalho feito no clube direcionado a isso, que nos dá uma condição de cuidar do Palmeiras, mas preocupar mais conosco, né, com o nosso trabalho, com o que a gente vai fazer lá.